Sejam todos bem-vindos. Esse vídeo é um tutorial de como alterar as permissões de arquivos no sistema Linux. Como definir que pessoa ou que grupo de pessoas podem fazer certas alterações nos arquivos. O meu nome é Pedro Marchetti Castelli e eu estou cursando o segundo semestre de TSPI no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, no campus de Passo Fundo. Esse trabalho é para a disciplina de Sistemas Operacionais. Então, para mostrar como alterar as permissões, eu vou usar a máquina virtual Oracle VM VirtualBox, que está emulando o Linux no meu PC. Aqui. Então, quando a gente entra no Linux mesmo, a gente abre o terminal como usuário normal mesmo. E daí a gente dá o comando ls-l para ver todos os arquivos, todos os diretórios que a gente tem. Então, aqui na frente, esse monte de letras que tem aqui na frente de cada diretório, de cada arquivo também, esse monte de letras aqui parece bem complicado, mas não é. Isso aqui, na verdade, diz respeito às permissões que a gente vai ver nesse vídeo. Então, a primeira letra, que aqui no caso é o D, e aqui é um tracinho, ela diz respeito ao tipo de arquivo que é, no caso, o D quer dizer diretório, a gente pode ver que tem D aqui em vídeos, em público, em provas, e o tracinho quer dizer um arquivo, que é no caso do exemplo .txt. Essas outras letras, esse RWX, aqui esse tracinho XR, até esse X último aqui, isso são as permissões propriamente ditas. Então aqui o R quer dizer, vem de read, do inglês, e quer dizer ler. O W vem de write, também do inglês, e quer dizer escrever. E o X vem do inglês também, quer dizer execution, que quer dizer executar. Então, esses três primeiros aqui, esse RWX, esses três primeiros aqui, eles dizem respeito ao proprietário, ao usuário, que a gente vai representar depois pela letra U. Então, por exemplo, nesse exemplo.txt, nesse arquivo aqui, o usuário ele tem permissão para ler, escrever e executar. E aqui nesse diretório disciplinas, o usuário não tem direito permissão nenhuma, porque tem só tracinhos, não tem nenhuma letra. Então ele não pode nem ler, nem escrever e nem executar. Os outros três algarismos, depois dos três primeiros, esses três aqui, eles dizem respeito às permissões do grupo ao qual o usuário pertence. O grupo que a gente vai representar depois por G. Então, nesse diretório provas, aqui, o grupo só tem a permissão para ler e executar. Aqui o grupo só tem permissão para... Aqui tem todas as permissões, para ler, para escrever e para executar. E aqui ele não tem nenhuma permissão, nem para ler, nem para escrever, nem para executar. Agora, os últimos três, aqui, eles dizem respeito aos outros, os demais usuários, que a gente vai representar depois pela letra O. Então, aqui os demais usuários eles só têm permissão para ler e executar, por exemplo. Aqui eles têm permissões para fazer os três. E aqui eles não têm nenhuma permissão. Então, primeiro eu vou mostrar como alterar as permissões em um arquivo. E para isso eu já criei o arquivo exemplo.txt aqui justamente para servir de exemplo, para mostrar. Então, o comando que a gente bota no terminal para alterar as permissões é chmod. Depois dele, a gente pode colocar o comando em forma de caractere ou em forma octal. Por exemplo, em forma de caractere. Então, aqui, nesse exemplo aqui, eu quero que o usuário, que seria... Não, o usuário não. Vamos usar o grupo. Eu quero que o grupo só tenha permissão para escrever. A gente pode ver que o grupo tem permissão para fazer os três aqui, mas eu quero que ele só tenha permissão para escrever. Então, eu coloco G de grupo menos R de read e X de executar. Nesse caso, ele só vai ficar com o W de ler. E no final eu boto o nome do arquivo para ele saber qual que eu quero. E Enter.
Agora vamos ver como é que ficou. Aqui, o exemplo, que eu tirei as permissões do grupo de ler e executar, realmente saiu. Agora o grupo só pode escrever no arquivo. Agora então vamos supor que eu queira mudar as permissões de novo do arquivo exemplo, mas agora eu quero mudar a dos outros. Quero mudar a permissão dos outros. Eu quero que os outros possam só executar. Então eu coloco chmod O de outros menos, porque eu quero tirar duas permissões, eu quero tirar o R de ler e o W de write, de escrever, no caso. E eu boto exemplo.txt. Enter. Vamos só ver como é que ficou. Ai, tem que dar espaço. Aqui, exemplo.txt, a gente vê que as permissões dos outros agora eles só podem executar o arquivo. Eles não podem ler e nem escrever. Então agora vamos usar a forma octal para mudar as permissões. Usar o exemplo de novo. E agora no usuário eu quero tirar a permissão de escrever. Deixar só o R e o X. Então eu coloco chmod, mas eu não coloco mais caracteres. Como o nome já diz, eu vou colocar números. O read, o R, ele tem valor 4, o W tem valor 2 e o X tem valor 1. Então, aqui para pro primeiro grupo, que seria o usuário, eu quero deixar só o W. E como o W sozinho vale 2, eu coloco só 2. Se eu quisesse deixar todos, eu pego o R que vale 4, o W que vale 2 e o X que vale 1 e me daria 7. Estando 7 assim, ele vai continuar igual, vai ficar com todas. Mas como eu quero que ele só write, só escreva, eu boto 2. Agora, esta aqui eu quero deixar igual. Então eu boto só 2 também. No octal a gente tem que pôr de todos. E como aqui eu quero deixar igual também, eu quero tirar só o x e o x vale 1. Então eu boto 1. E exemplo.txt. Vamos ver se deu certo. E deu. Olha aqui, o arquivo exemplo.txt agora o usuário só pode escrever, o grupo só pode escrever e os outros só podem executar. Agora eu vou mudar de novo. Eu quero deixar o usuário poder fazer tudo. Então eu boto 7, só todos poderem ter todas as permissões. 7, 7, 7. Exemplo.txt. Vamos ver. E aqui realmente agora todos têm todas as permissões. O usuário, o grupo e os outros. Todos podem ler, escrever e executar. Então isso foi o exemplo de como mudar as permissões de um arquivo, usando tanto a forma de caracteres quanto a forma octal. Para mudar as permissões de um diretório, é a mesma coisa. É o mesmo conceito, funciona da mesma maneira. Então, um diretório aqui, modelos, por exemplo. Modelos tem que o usuário tem todas as permissões, os outros só podem ler e executar, e o grupo só pode ler e executar, e os outros só podem ler e executar também. Então, vamos dizer que eu quero que os outros possam fazer todas. Eu quero que os outros possam ler, escrever e executar. Então, chmod O de outros, mais qual é a única que está faltando aqui é o W. Então, mais W. Modelos. Vamos ver se funcionou. Então, modelos, agora, os outros podem fazer tudo. Eles podem ler, escrever e executar. Se eu quero mudar a permissão de... vamos achar... música. Eu quero que o grupo só possa escrever. Então eu coloco chmod G de grupo menos X. E o nome que é música. Vamos ver. Música. Tem aqui. Agora o grupo só pode ler. Isso aí. A mesma coisa como nos arquivos. É bem simples.
Agora, como mudar as permissões em uma estrutura de diretórios? Uma estrutura de diretórios. Por exemplo, aqui eu tenho aqui o diretório Fotos e dentro dele eu tenho mais um diretório. Então, eu não posso mudar o diretório que está dentro do Fotos daqui. Eu tenho que primeiro entrar no Fotos e depois mudar. Então, eu entro no Fotos e eu dou o comando ls e eu vejo que ele tem o diretório 2015. Então, como eu estou dentro do Fotos, eu vejo as permissões que o diretório 2015 tem. Dá para ver que é um diretório, tem um D aqui na frente. O usuário tem todas as permissões. O grupo tem só de ler e executar. E os outros também tem só de ler e executar. Então, vamos supor que eu queira mudar o do grupo, que eu queira deixar ele só com executar. Então, chmod g de grupo menos o R. Eu boto aqui 2015, porque é o nome do diretório. Agora vamos ver. E aqui dá para ver que eu tirei, então, o R, que seria a permissão de ler, eu tirei do grupo. Agora o grupo só pode executar o diretório que está aqui no diretório Fotos. Então agora, vamos ver. Agora se eu quero mudar a permissão no meu diretório Fotos, eu posso mudar daqui porque o diretório está no Home, ele está aqui. Não preciso entrar em alguma coisa para mudar as permissões dele. Como ele já está aqui, posso simplesmente pôr assim, chmod, eu quero que todos tenham todas as permissões aqui. Então eu coloco 777 e Fotos. E agora a gente vê que Fotos tem todas as permissões. Mas para mudar daquele diretório 2015 que estava dentro das fotos, a gente tem que entrar nas fotos e mudar dela dentro. Então, é mais ou menos isso. Esse é o manual de como alterar as permissões no Linux. A gente aprendeu como alterar de arquivos, de diretórios e também de estruturas de diretórios. Isso aí. Na verdade, pessoal, eu fiz um erro. Desculpa. A gente não precisa entrar no diretório para mudar as permissões do diretório que estão dentro dele. A gente pode simplesmente pôr o comando assim. Por exemplo, eu quero que o diretório 2015, que estava dentro do arquivo Fotos aqui, ele tenha todas as permissões para todos os três grupos. Então, 777, eu coloco Fotos, que é o nome do diretório onde ele está, barra 2015, que é o nome do diretório. E assim, eu já mudei aquele 2015 que estava lá dentro, sem ter que entrar no diretório. Então, ls-l está aqui, a gente entra no Fotos, ls-l dentro do Fotos, aqui a gente vê que 2015, todos os grupos têm todas as permissões. Agora sim está certo, agora está bem explicado. Então é isso aí, agora tudo certinho, era isso aí. Assim que você muda essas permissões no Linux.